Então, pessoal, boa noite a todos. Sou o professor Silber, professor de Química aqui do Instituto Federal do Pará do Campus Belém. Vamos dar continuidade, né, nossa caminhada rumo à nossa aprovação, né, em rumo à nossa prova do vestibular, rumo à prova do Enem, que vamos arrasar. E hoje é a nossa quarta aula. Hoje eu vou voltar para a Química Orgânica, tudo bem? Deixa eu trinchar algumas coisas a mais, de uma maneira geral. Se você não assistiu a primeira aula, tá? Já está disponibilizado no nosso canal do YouTube, tá bom? E a gente vocês podem depois acompanhar. Então, aqui, ó. Vamos revisar rapidamente, antes de começar fazendo a questão do Enem, a classificação das cadeias carbônicas. Isso também já citei, mas a gente vai reforçar agora, tá? Aqui nós somos as cadeias alifáticas que nós chamamos. Porque as cadeias alifáticas são diferentes das aromáticas, tá? Daqui a pouco eu vou falar das aromáticas. Essas que nós vamos falar agora são as cadeias chamadas alifáticas. Alifática, não podemos dizer de maneira geral, se o composto não é aromático, então ele é chamado de alifático. Beleza? São duas classificações. Então, uma cadeia alifática, ela pode ser classificada como aberta ou fechada. Cíclica, né? Fechada cíclica ou acíclica. Tudo bem? Ou uma ou outra. Embora também tem cadeias que são mistas, que nós chamamos. Tem uma parte aberta e outra parte é fechada. Tá certo? Outra classificação é em relação à presença de carbonos terciários ou quaternários. A cadeia ela é chamada de normal, né, quando ela tem um início e um fim. Ela só tem carbono primário e secundário. Tudo bem? Cadeia carbônica ramificada, ela vai ter várias pontas. Então, ela vai ter ali um carbono terciário, tá? Um carbono quaternário no meio, fazendo com que tenha várias ramificações. Por isso é chamada de cadeia ramificada, tá certo? Só um detalhe aqui que eu lembrei de um caso muito especial. Existe um caso, eu estou me adaptando aqui com esses sensores. A letra G é um pouquinho feia, tá? Mas aqui eu estou me adaptando. Olha lá. Nessa cadeia aqui, por exemplo, ele tem um heteroátomo, daqui a pouco eu vou citar ele. A cadeia principal é essa. Ó, a cadeia principal é essa. Tudo bem? Que contém esse átomo diferente de carbono, que é justamente o oxigênio aí no meio da cadeia. Você vê que ficou de fora, aqui, ó, justamente uma ramificação. Aqui nesse carbono, ele está completando o octeto dele com hidrogênio. Toda vez que não apresentar as 4 ligações, fica subentendido que nós temos o hidrogênio, certo? Então, você pode observar que esse composto hipotético, ele não tem carbono terciário nem quaternário, mas ele é ramificado, pela definição aí, tem várias pontas, tá? Ele tem várias pontas. Tudo bem? Essa é uma observação, um caso bem especial para vocês. Cadeia carbônica saturada ou insaturada? Tudo bem? Saturada é quando o composto só tem entre carbonos ligação simples. É a cadeia carbônica saturada. A cadeia carbônica insaturada, ela vai ter a presença de ligação dupla ou tripla ligação entre carbonos. Isso tem que ficar bem claro. Tudo bem, pessoal? Por exemplo, aqui, ó, nessa situação aqui, nós temos a presença de uma dupla ligação, só que é entre carbono e oxigênio. E ele está fora da cadeia principal. Tá certo? Está fora da cadeia principal. Tudo bem? Então, aqui, ó, essa cadeia, ela é saturada mesmo. Tudo bem, pessoal? Ela é saturada.
porque só tem ligações simples entre os carbonos. Tranquilo? Então, para ser insaturada, tem que ter uma dupla ou tem que ter tripla. Professor, isso daqui é muito fácil, você está falando uma coisa dessa, mas daqui a pouco vocês vão ver que cai não é nem muito, tá certo? Às vezes é até meio difícil de pegar um tópico específico para querer revisar, porque ele já envolve muitos assuntos, tá certo? Mas a gente vai conseguir revisar de uma maneira bem bacana. Próximo, cadeia homogênea ou heterogênea. Já até citei, né, anteriormente, né? A cadeia homogênea é aquela que não tem heteroátomo, tá? Na cadeia principal. Já a cadeia heterogênea, tá? Heterogênea, ela tem a presença de um heteroátomo. O que é o heteroátomo? Um átomo diferente de carbono. Pode ser oxigênio, pode ser enxofre, nitrogênio, tudo bem? Tem que ficar no meio da cadeia. Tá? Por exemplo, aqui, ó. Esse caso que tem um oxigênio, mas ele está fora da cadeia principal aqui, ó. Então, ele é homogêneo, querendo ou não, tá? E mesmo tendo o oxigênio, ele é classificado como homogêneo, porque não está entre carbonos. Ele não está entre carbonos. Tá ok? Alguma dúvida aí, meus queridos? Estão ficando bem? Posso continuar? Tudo ok essa classificação? Se tiver dúvida, nós temos a nossa monitora Daisy participando aqui da nossa transmissão. Aqui vamos ver essa questão de 2021 do Enem, ó. Ele fala assim: o microempresário do ramo de cosméticos utiliza óleos essenciais e quer produzir um creme com fragrância de rosas. O principal componente do óleo de rosas tem cadeia poliinsaturada, poli são muitas, né? O que? Insaturações. As insaturações podem ser o quê? Duplas ou triplas, correto, pessoal? Então, ele é poliinsaturada e hidroxila em carbono terminal. O que é o carbono terminal? O carbono terminal é o carbono que está na ponta, tudo bem? É o carbono que está terminando, né, justamente a cadeia carbônica. O catálogo dos óleos essenciais apresenta para a escolha da essência essas estruturas químicas. Nós temos 5 estruturas. Ele quer saber qual a substância que o empresário deverá utilizar. Então, ó, ele falou que tem que ser uma cadeia poliinsaturada, tem que ter várias insaturações, ou pode ser tanto dupla quanto tripla, né? De maneira geral aqui. E hidroxila. Vocês lembram que a hidroxila, pessoal, é o grupo OH, é o oxigênio ligado com o hidrogênio. Tudo bem? Esse é o grupo hidroxila. E essa hidroxila tem que estar numa posição que ele falou, no carbono terminal. Tudo bem? Então, aqui, ó, pode ser aliás, qual é a melhor, mais indicada, qual que ele deverá utilizar? Tudo bem? Aí nós vamos na número 1, melhor dizendo, né? O composto número 1. Nem coloquei as alternativas para não ocupar espaço. Aqui nós temos justamente cadeia poliinsaturada, que tem, ó, 2 duplas, inclusive, né? Aqui, ó, 2 duplas ligações. E tem uma hidroxila, beleza, no carbono terminal. Ó, nessa representação, não sei se vocês estão lembrados, cada ponto e cada vértice representa um carbono. Então, aqui nós temos o último carbono bem aqui, ó. Então, a hidroxila está ligada a esse carbono na ponta, que é chamado de carbono terminal. Eu acho que de cara, a gente já pode marcar aqui, né? No caso, não tem alternativa, você na alternativa que tem o número 1, tá? Aqui, nesse caso, nós temos apenas uma insaturação. É insaturado, número 2. Só que aqui na ponta, pessoal, muito cuidado, ó. Isso não é hidroxila. Isso daí, ó, eu tenho esse carbono aqui, eu vou destrinchar essa molécula. Eu tenho esse carbono. Ele está ligado, fazendo dupla ligação com o oxigênio.
E o hidrogênio está ligado ao carbono. Pronto. Tá certo? Essa representação HO indica carbonila. Indica justamente isso. É o carbono dupla oxigênio. Tá bom? Essa representação aqui ela é justamente uma pegadinha para tentar confundir, né, vocês como se fosse hidroxila, mas não é hidroxila. Tá certo? Muito cuidado com isso. Aqui, de fato, né, nós temos a hidroxila, é uma cadeia carbônica fechada aqui, né? Não é um carbono terminal, e também ela é uma cadeia saturada, só tem ligações simples. Tudo bem? Aqui, pessoal, esse composto que tem essa bolinha no meio, tem um ciclo com a bolinha, essa bolinha indica o deslocamento de ligações π, a dupla ligação, né? A dupla ligação é a ligação sigma, e a segunda é a π. A π é a mais fraca, então ela vai acontecer um processo chamado de ressonância. Então vai acontecer essa deslocalização da ligação, a gente coloca esse círculozinho. E daqui a pouco eu vou falar especificamente dele, que são os compostos aromáticos. Tá bom? Aqui você poderia só, muitos alunos talvez se confundiram, aqui nós temos uma cadeia poliinsaturada, tem duas duplas ligações, mas aqui na ponta é a carbonila, tá? CHO é o carbono ligado com a dupla ligação com o oxigênio e uma ligação simples com hidrogênio. Beleza? Fechou? Mais uma para nossa conta que a gente vai acertar. Agora, vamos aprofundar um pouquinho a questão da nomenclatura dos compostos orgânicos. Tá? Vamos fazer vários exemplos básicos e chegar nas questões lá para frente. A nomenclatura, os nomes dos compostos orgânicos tem essa estrutura aqui, ó, tem 3 partes. Tem o prefixo, ele indica o número de carbonos, a parte inicial do nome, né? No meio vai indicar a ligação, que ela pode ser ligação simples, ligação dupla, tripla, né? Então ele vai ter uma denominação para a ligação química. E o final vai ser a função orgânica. A função, ela é o conjunto de substâncias que tem uma característica em comum, que tem propriedades e uma estrutura em comum. Tá? Então tem mais as funções álcool, função cetona, ácido carboxílico, hidrocarbonetos, enfim, tem várias, a gente também vai revisar essas funções orgânicas. Então, ó, o prefixo, olha aqui a tabela. Primeiro nós temos o prefixo, indica o número de carbono. Se tiver um carbono é met, 2, et, 3, prop, 4, but. Se tiver 5 carbonos, pent, hex, 6, 7, hept, para 8, oct, 9, non, 10, dec. E pode ir embora, tá, pessoal? Na ligação, que é o infixo, ele indica, né, o infixo vai indicar a ligação. Por exemplo, se for ligação simples, é an. Se for ligação dupla, em. Se for ligação tripla, in. Se eu tiver duas duplas, vai ficar de em. Para de indica duas, né? Então vai ficar de em. Se eu tiver três, olha, se eu tiver duas ligações triplas, vai ficar de in. Se eu tivesse três, ficaria três duplas, tri, em. Tri são três, em, que é a ligação dupla. Pessoal, o O é o sufixo para a função dos hidrocarbonetos. Tudo bem, pessoal? O que é hidrocarbonetos? Só tem carbono e hidrogênio. Hoje nós vamos trabalhar apenas os hidrocarbonetos. Mas eu digo para vocês, se vocês aprenderem os hidrocarbonetos, você vai aprender todos o resto. Se você aprender todas essas normas, você vai ter muita facilidade lá na frente, com certeza. Tá? Bora ver aqui um exemplo. Ó. Aqui nós temos 4 carbonos. Então, qual é o prefixo para 4? É but, correto? 4 carbonos é but. Pessoal, nesse caso aqui, nós temos que ter uma dupla ligação, né? É uma cadeia insaturada. Nós temos que localizar essa dupla ligação. Por isso, nós temos que numerar a cadeia. Como é que a gente vai numerar a cadeia? A dupla ligação ela tem que ficar no menor carbono possível. Tudo bem? Então, aqui, ó, nesse caso, tanto faz, né? Se eu for aqui considerar da esquerda para a direita, vai ficar 1, 2, 3, 4 carbonos. Se eu for da direita
a dupla ligação vai ficar no segundo carbono. Então, tanto faz a ordem. Então, aqui vai ficar but, traço, 2, que é a posição 2, aqui a dupla ligação, em... E como ele é um hidrocarboneto, a terminação é O. Então, ele é o but-2-eno. Está aqui, né? But-2-eno. O 2 é a localização da dupla ligação. Tá certo? Esse composto aqui, ó, Está sem áudio, professor. obrigado. Acho que apertei aqui o enter sem querer. Obrigado, pessoal. Então, vamos lá. Como aqui é uma cadeia fechada, tá? Uma cadeia fechada. Obrigado. Então, aqui vai ficar a palavrinha ciclo. É isso que eu estava falando, tá? Anteriormente, eu coloquei a numeração, tá? Não sei se vocês escutaram isso. Que esse 2 indica a dupla ligação. A dupla ligação aqui, ó. Tudo bem? E está na posição 2. Se você numerar, vai ficar no carbono 2. Daqui a pouco a gente vai fazer vários exercícios. Agora eu falei que aqui nós temos uma cadeia fechada, então nós vamos colocar a palavra ciclo para indicar que a cadeia é fechada. Então ele é ciclo. Nós temos 4 carbonos, continua sendo but, né, para 4 carbonos. Tá? Então ciclo but. Só tem ligações simples, então vai ficar an, né, an. E ele é um hidrocarboneto, a terminação é O. Então, ele é o ciclo butano. Ciclo butano. Diferente do butano, né? Que o butano seria a cadeia apenas aberta. Ciclo butano, a cadeia ela é fechada. Bom, vamos fazer vários outros exemplos. Aqui nós temos, ó, esse composto também que tem 4 carbonos, mas temos que numerar. Eu vou numerar da esquerda ou da direita? Nesse caso, obrigatoriamente, nós temos que numerar da esquerda. Porque a dupla ligação, essa aqui é a regra da IUPAC, né? União Internacional de Química Pura e Aplicada, que mostra todas as diretrizes, né, dessas convenções da química para a gente. Então, aqui nós temos a dupla ligação, ela tem que ficar no menor carbono possível. Então, nesse caso, ele vai ficar no carbono 1. Tudo bem? No carbono 1. Então, ele é o but, tem 4 carbonos. Então, ele é o but. A ligação dupla agora está no primeiro carbono. Então, 1, em, que é a dupla ligação, e ele é um hidrocarboneto, a terminação é O. Então, ele é o but-1-eno, diferente do outro, né? Esse daqui foi o mesmo, que é o but-2-eno. Vamos passar agora aqui. Aqui também nós temos que numerar. Nós pegamos sempre que a insaturação fique no menor carbono possível. Tá certo? Então, aqui nós temos 4 carbonos, é o but. Ligação tripla agora é o in, né? No caso, está no primeiro carbono, você coloca o número 1, que é a localização. In, que é para indicar a tripla ligação. In, e hidrocarboneto, terminação O. Então, esse aqui é o but-1-ino. But-1-ino. Nesse outro caso agora, nós temos 2 duplas, pessoal, tá? Aqui tanto faz se você numerar da esquerda ou da direita. Eu vou numerar da direita só para contrariar. Eu não fui mais na favela. Não tem essa música, um pagode? Eu gosto. Então aqui vai ficar, ó, só para contrariar, para a gente não mudar, para a gente não ficar viciado, querendo numerar só da esquerda. Você tem que sempre priorizar que a dupla ligação ficar no menor carbono possível. Tá? Então, nesse caso, tanto faz a ordem. A dupla ligação vai ficar no primeiro carbono e vai ficar também no terceiro carbono. Então, nós temos 4, é but.
traço, né, hífen. Aqui vai ficar 1,3. Como ele tem duas, pessoal, nós vamos colocar o prefixo de quantidade. De. Então, de. Em. No, tá? Então, esse aqui, ó, é o boot 1,3 de eno. Tá ok? Toda vez que tiver 2, 3, nós vamos colocar prefixo de quantidade. Di, tri, tetra. Para indicar a quantidade. Aqui nós fizemos esse, né? Esse aqui é o de cima. Repetiu. Esse aqui é o ciclo, né? Butano. Agora aqui embaixo nós temos 5 carbonos, tá, pessoal? Lembrando que cada ponto e cada vértice significa carbono, tá certo? Aonde estiver faltando ligação, você pode complementar com hidrogênio. Nesse caso aqui nós temos que numerar. Aliás, nesse caso aqui não, né? Porque vai ficar redundante. Vou mostrar isso para vocês aqui, ó. Ou vai ser esse carbono, ou esse outro carbono número 1. Sempre eu vou começar pelo carbono que está fazendo a dupla ligação. Como é uma cadeia fechada, eu vou partir sempre do carbono que está fazendo a dupla ligação. Então, esse composto aqui é chamado de ciclo but, porque nós temos... Aliás, perdão. Vou apagar aqui. Nós temos 5 carbonos aí, tá, pessoal? Então, é ciclo. Prefixo para 5 carbonos é pente. Tá? Então, pente. Em, que é a dupla ligação, em hidrocarboneto, porque é carbono e hidrogênio apenas. Aí, então, não tem necessidade de você colocar um eno, não tem, porque vai ficar redundante. Ou seja, a gente não sobe para cima, né? A gente vai subir, né? Apenas, só vai falar subir. Ah, vou descer para baixo. Não, é redundante, está errado. Então, a mesma coisa acontece aqui. Não existe o pente, aqui no caso vai ficar ciclo, pente 2eno. Não tem um 2eno, só é um eno. Porque toda vez, independente da posição aí da dupla, sempre o carbono, eu vou numerar o carbono número 1 que está fazendo a dupla ligação. Então, no nome dos compostos orgânicos, não pode ter redundância, tá bom? A gente tem que, aqui, ó, nesse caso agora, eu tenho que localizar a dupla ligação. Tudo bem? Tenho que localizar a dupla ligação. Como é que a gente vai numerar isso daqui, pessoal? Ó, o carbono 1, ele tem que fazer a dupla ligação. Então, pode ser, ó, esse daqui, ou pode ser esse daqui também, tanto faz a ordem. Mas vai depender agora do sentido. Por exemplo, eu vou começar com esse daqui do lado direito. Ó. Então, esse vai ser o primeiro carbono. Se eu chamei que ele é 1, eu vou ter que fazer no sentido aqui, ó, anti-horário. A numeração dele. 1, 2, 3, 4, 5. Se eu tivesse feito aqui por essa posição, eu teria que fazer o inverso. Contar no sentido horário, né? Para que justamente aqui, ó, a dupla ligação vai ficar no primeiro e no terceiro carbono, sempre no menor carbono possível. Então, aqui vai ficar ciclo, que é a cadeia fechada, pente, porque nós temos 5 carbonos, posição aqui agora está no 1, e no terceiro, nós temos 2, né? Em hidrocarboneto, terminação O. Dieno. Ciclo pente 1,3 dieno. Beleza? Pessoal, existe o que nós chamamos de radicais ou grupos orgânicos, tá? Radicais. Eles são compostos instáveis, né? Eles são agentes aí que são agentes oxidantes. Eles precisam ganhar elétrons, né? Então, com deficiência de elétrons, precisam ganhar elétrons. Então, aqui, ó, nós temos para um carbono, o radical orgânico, o nome dele, a terminação vai ficar em IO, tá? IO. Então, nós temos aqui para um carbono, o metil, para o radical aqui, ó, com 2 carbonos. 2 carbonos é et, né? Então, et, terminação IO, etil. Com 3 carbonos, propil, tá?
esse daqui, com 3 carbonos, se a valência livre estiver aqui no carbono normal, que nós chamamos, né? Então, esse daqui fica N-propil, mas o N é opcional, esse N, tá? Porque também tem essa segunda opção aqui, ó, com 3 carbonos. Nós temos o isopropil, só que a valência livre fica nesse carbono aqui secundário, aqui, ó. Tudo bem? Só que ele fica uma estrutura como se fosse aqui um triângulo isósceles, tem 2 lados iguais. Então, fica aqui, ó, isopropil. Com 4 carbonos, nós temos o quê? Butil, né? But é 4, butil. Nesse caso aqui, a valência livre está no carbono normal, que nós chamamos, tá? Então, aqui vai ficar N-butil, mas o N, esse N é opcional. Porque nós temos aqui, ó, se a valência livre estiver no carbono secundário, ele vai ser o sec-butil, ou apenas S, tá? Nós colocamos o S minúsculo para indicar o sec-butil. Se a valência livre estiver no carbono terciário, ele vai ficar o quê? Tércio-butil, ou terc-butil, né? Ou apenas o T, para indicar que ele é o carbono terciário. A valência livre está no carbono terciário. Tá bom? Esse, olha, quem avisa, amigo, é bem aqui. Isso aqui é importante para a gente lembrar. Daqui a pouco uma questão do Enem que caiu. Eu fui pesquisando e achei uma questão e caiu o terc-butil. Beleza? Grava isso daí, ó. Butil, but tem 4 carbonos, mas a valência livre está no carbono terciário. Existe também, né, o isobutil, tá? Que ele está no triângulo isósceles. Esse aqui é o isobutil. Pessoal, esses radicais da cadeia principal. A cadeia principal a gente já acabou de estudar, então a gente já sabe. Agora, mais uma novidade. Então, quando tiver um radical, vai estar anexado à cadeia principal. E para dar o nome, a gente coloca primeiramente o nome dos radicais, beleza? Bora ver aqui como é que vai ficar um exemplo. Antes, ele também tem esse outros compostos, né? Tem aqui esse que tem duas valências, de uma ligação dupla como valência, que é o metenil, tá? Esse segundo aqui é o mais importante, ó, é o vinil, que é chamado de vinil, né? Mas o nome dele na IUPAC é etenil, mas o nome dele usual, né? Que é bastante conhecido, é vinil. Aqui também nós temos o 2-propenil, conhecido como alil. Mas desses 3 aqui, ó, se você puder decorar, decorem o vinil, né? Que tem uma ligação dupla aqui no meio dos 2 carbonos, vinil, tá? Vamos ver, ó. Nós temos esse composto. Nós, primeiramente, temos que determinar a cadeia principal. A cadeia principal é a maior sequência possível de carbonos. Então, aqui, ó, já está até desenhado, ó, a maior sequência que nós temos é essa daqui, ó, com 3 carbonos. O que ficou de fora é justamente o radical orgânico. Quem é esse radical, ó? CH3. Só voltar aqui na tabela, rapidinho, ó. CH3 é o metil. Mas não tem como, não precisa decorar a tabela, né? É só você ver. Como tem um carbono, é met. Então, como ele é um radical, a terminação vai ser IU. Então, ó, nesse caso também, eu não preciso numerar a cadeia, tá bom? Ah, só demora aqui, ó. 1, 2, 3. Uma dica para vocês. O radical, ele só vai ficar no meio da cadeia. Nunca pode ficar na ponta da cadeia. Nunca. Tá? Se esse metil tivesse aqui no carbono 3, por exemplo, a gente ia seguir a sequência de 4 carbonos na cadeia principal. Então, é um outro composto, né, com 4 carbonos na cadeia principal. Então, não existe radical na ponta da cadeia, só vai ter no meio. Então, nesse caso, que só tem 3 carbonos na cadeia principal, o radical só pode ficar no segundo. Então, não preciso numerar o número, não colocar o número 2. Eu vou colocar apenas o metil, que é o nome do radical, né? Metil. Agora vem o nome da cadeia principal que a gente já sabe. Nós temos 3 carbonos. Para 3 carbonos, vocês lembram qual é o prefixo? É o prop, né? Prop. Ligação simples. An. E é um hidrocarboneto. A terminação é O. Então, metilpropano. Tá? Metilpropano. Esse outro composto aqui, bem grande, né? Nós vamos fazer o que primeiramente? Determinar a cadeia principal, que é a maior sequência possível de carbonos. O que ficou de fora, que ficou anexo, é justamente o radical. E você precisa numerar a cadeia principal. Da mesma forma,
a ramificação tem que ficar no menor carbono possível. Então, nesse caso, é da esquerda ou da direita? Você vai ver, né? Se é o da direita ou adequado, porque vai ficar no carbono 3 aqui, ó. Se fosse da esquerda, 1, 2, 3, 4, 5, ficaria no quinto carbono. Então, a menor numeração é essa, se eu numerar da esquerda, tudo bem? Então, como é que vai ficar o nome dele? Primeiramente, vai vir o nome do radical, que aqui radical ele só tem um carbono, é o metil. Ele está no carbono 3, então você vai localizar ele, ó. 3, metil. 3, metil. Cadeia principal agora, temos 7. Então, para 7 carbonos, é hept. Ligação simples, AN, e ele é um hidrocarboneto, terminação O. Então, ele é o 3-metil heptano. Tranquilo? Tá, e tá a numeração, né? Ah, deixa eu parar aqui para vocês. Eu tinha colocado, eu esqueci. Ó, então, tem essas duas opções, de vir da esquerda ou vir da direita. Né? Da esquerda, o radical ficaria aqui no quinto. Se eu for considerar da direita, ele vai ficar no terceiro. Então, qual é o adequado? O que ele ficar no menor carbono possível. Tá bom? Só para ratificar aí com vocês. Nesse caso aqui, ó, a numeração adequada é essa, né? Que fica os dois radicais, um no terceiro e outro no quarto, não é isso? Se eu fosse da direita, ele ficaria no quarto e quinto. Então, o menor número é 3 e 4. Essa é a numeração correta. Então, primeiramente veio o nome do radical. Aqui eu tenho metil e o outro também é metil. Nós temos dois radicais iguais. Então, vamos colocar a localização dele, primeiramente. Ó. Um está no terceiro e o outro está no quarto. Coloca vírgula para separar. Como nós temos dois, colocamos o prefixo de quantidade. De metil. Agora, pronto. Agora, a cadeia principal nós temos 7, né? Então, hept para 7. Hept. Ligação simples, AN. E é um hidrocarboneto, terminação O. Tá? Também veio 3,4-dimetil heptano. Só para traduzir para vocês aí. Não está em inglês não, tá, pessoal? Vamos ver a próxima. Aqui é interessante. Tá? Então, a numeração. Os radicais têm que ficar no menor carbono possível. 3 e 4 nesse caso, né? É da esquerda aí. Só que agora nós temos dois radicais. Um carbono, que é o MET, né? Metil. Aqui tem uma regrinha. Eu quero que vocês anotem essa regrinha. O outro radical aqui, ó, com 2 carbonos, é o etil. Tá? Etil. Como eu falei para vocês, na frente, deu spoiler, né? Poxa, calma lá. Na frente vem o nome do radical. Mas eu tenho 2 agora. Como é que eu vou colocar esses nomes? Da forma que eu quiser? Não. Tem uma regra. Você vai ter que colocar o nome dos radicais em ordem alfabética. Olha que bonito, né? Que massa, que legal. Então aqui nós temos etil e temos o metil. A, B, C, D, E. Então, o etil tem que vir na frente. Então, primeiro eu vou colocar, então, 4, o número 4, a posição dele, 4, etil, 3, metil, e depois o nome da cadeia principal. Então, ó, tem que estar em ordem alfabética aqui, ó, o nome dos radicais. Tudo bem, pessoal? E se eu tivesse 2-metil, não ficaria dimetil, pessoal? Só que o di não entra no critério da ordem alfabética. O di, tri, tetra, ele não entra. Tudo certo? Eles são prefixos de quantidade. Fique atento a isso, tá bom? Tem que vir o nome do radical. É o nome do radical que tem que ficar em ordem alfabética. Tudo bem, pessoal? Tá muito bacana, né? Vai melhorar. Bora ver aqui, ó. Esse caso é um caso... Deixa eu voltar aqui. Tudo tranquilo, né? Esse caso tem uma norminha também para a gente aprender. Tudo bem? Ó, essas duas figuras é do mesmo composto. Só que eu estou considerando a cadeia principal, a primeiro caso, linear, né? Nós
nós temos aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Tudo bem? Ou então eu poderia considerar essa cadeia principal, fazendo uma curva aí, né? Também tem 6 carbonos. Lembram que a cadeia principal é a maior sequência possível de carbonos. Mas nesse caso é igual, é o mesmo. Tudo bem? Oi, Sara. Não pode, querida. 4,3. Tem que colocar o número, tem que ficar na... Deixa eu só voltar aqui rapidinho, ó. O número tem que... É a localização, né? Então ele tem que ficar bem específico, na frente do próprio radical mesmo. Tá certo? Porque o número 4 indica o radical a posição do radical etil. O número 3 indica a posição do radical metil. Se você colocar aí 3,4, indica que é o mesmo radical, né, em posições diferentes, tá bom? O número tem que ficar bem na frente dele mesmo. Ok? Então, vocês estão entendendo essa situação, pessoal? Você tem duas situações, né, que está dando a mesma quantidade. Porém, ele está dando um número de ramificações diferentes, ó. Então, não são coisas equivalentes. Qual vai ser o adequado? Aí o PAC tem uma norma. Sabe qual é? Você anota aí, ó. Quando você vai numerar a cadeia principal, você tem duas opções. Só que essas duas opções não são equivalentes. Ele gera um número de radicais diferentes. Você vai optar pela cadeia que gera o maior número de radicais. Tudo certo? Então, qual vai ser o adequado? Não vai ser essa daqui, ó. Só tem um radical. A numeração correta, né, vai ser essa. Tudo bem? Então, nós temos aí o radical metil e o radical etil, em ordem alfabética, né? O etil está no carbono 3, o metil está no carbono 2. Cadeia principal agora tem 6 carbonos, então X, ligação simples AN, e é um hidrocarboneto, terminação O, hexano. Tudo bem, pessoal? Deu para entender essa jogada? Bacana. Então, toda vez que você tiver duas opções, né, que são iguais, você tem que optar pela cadeia que gera o maior número possível de ramificações. Próximo. Olha que interessante agora. Ah, eu dei spoiler, calma. Pessoal, você tem que numerar a cadeia, correto? Tá aí a cadeia principal. Ela tem aqui, ó, tanto radical. Ela tem aqui, ó, tanto radical como a insaturação. Você tem que numerar. Vê que o radical está mais para o lado esquerdo e a insaturação está mais para o lado direito da cadeia. Quem é que eu tenho que priorizar na hora de você numerar a cadeia? Né? Então, vamos lá. Pessoal, a prioridade de tudo são as funções orgânicas. Quando você tiver um álcool, ácido carboxílico, etc., é a função que vai ter a prioridade. Segundo, é a insaturação. A insaturação vem em segundo lugar na hora da prioridade. Por último, vem a ramificação. Só se for um desempate, você utiliza a ramificação. Então, nesse caso, eu tenho a insaturação e tenho a ramificação. Quem tem a prioridade? É a insaturação. Então, nesse caso, você vai numerar da direita, para que a insaturação fique no menor carbono possível. E nesse caso, ia ficar no número 2. Correto? Então, qual é o nome desse composto aí? Ó? Eu vou apagar e a gente vai analisar devagarzinho aqui. Então, ó, você primeiramente coloca o nome do radical. Não esqueça disso, tá? Que só tem um carbono. Então, ele é o metil. Mete para um carbono, né? Um carbono. E está na posição 5, não é isso? Está aqui na posição 5. Então, ele é o 5-metil. Pronto. Agora, o nome da cadeia principal. Nós temos 6 carbonos, X. Dupla ligação. A dupla ligação está no segundo carbono. Então, 2 em da dupla. Ele é um hidrocarboneto, terminação O. Beleza? Essas terminações eu vou revisar nas próximas aulas quando eu falar das funções orgânicas, né? Álcool, terminação é ol, né? Só você lembrar, etanol, ol é o sufixo do álcool. Cetona, a terminação é ona, para cetonas. Aldeído, a terminação é al. A gente vai ver isso mais lá para frente. Por enquanto, como eu falei para vocês, vai ser só os hidrocarbonetos. Se você aprender isso, vai ficar muito mais fácil depois. Eu garanto. Mesma coisa acontece aqui, pessoal, ó. Quem que você vai numerar? Priorizar. É a dupla ou é a ramificação? Nós temos que priorizar, né? As insaturações, a dupla, correto? Então, aqui nós temos a ligação simples, ou melhor, aqui a ligação dupla com o número 1. E eu vou ter que seguir agora o sentido
horário. Por que o sentido horário? Para justamente que a ramificação fique no menor carbono possível. Tudo bem? Se fosse no sentido anti-horário, ficaria 2, 3, 4. Ficaria no quarto carbono. E aí no sentido horário, não. Fica no 3, que é o menor número possível. Então tem que ser obrigatoriamente nesse sentido horário. Então vai ser como o nome dele, ó. O metil, radical metil, só tem um carbono, está na posição 3. Então, 3-metil, ó, tudo bem? Como a cadeia é fechada, lembram? Ciclo. Temos 5 carbonos, pente. Tem uma dupla ligação em hidrocarboneto, terminação O. Mas, professor, cadê aqui o 1? Lembram, pessoal? Como eu sei que a dupla ligação tem a prioridade, ele sempre vai começar do primeiro carbono. Então, não preciso colocar que ele está no 1-eno. Não precisa ficar redundante. Então, fica só penteno mesmo. Ciclo penteno. Beleza? Ficou claro isso? Lembrando que você nunca vai subir para cima, hein? Por favor. Então, no nome não pode ter redundância. Pente 1-eno. Não existe. É penteno, porque não tem a outra opção, tá bom? Agora vamos revisar rapidamente os hidrocarbonetos aromáticos, tá? São os compostos que possuem anéis benzênicos ou anel aromático, tudo bem? Aqui nós temos esse composto cíclico, né, que tem 6 carbonos e tem 3 duplas alternadas. O que é que acontece? Essas duplas, como eu falei para vocês, a ligação pi, na dupla ligação, uma é a ligação sigma e a outra é a ligação pi. A ligação pi ela é mais fraca, ela vai quebrar e pode passar para cá, ó. E essa dupla também aqui, ó, passa para cá, e essa outra dupla vai passar para cá. Tudo bem? Então vai ficar se deslocalizando ao longo desse anel, tá? Eu posso simbolizar também dessa formato, esse mesmo composto aqui, né, que é o chamado de benzeno, tá bom, pessoal? Esse nome você tem que saber mesmo. Os compostos aromáticos não tem aquela regra como a gente estava vendo anteriormente, né? Tá bom? Cada composto aromático tem um nomezinho peculiar e vou colocar uns principais para você ter uma noção. Então, esse é o mais básico de todos, você precisa aprender, é o benzeno. Então, eu posso colocar desse formato ou com um círculozinho para indicar justamente a ressonância. Tá? E o benzeno tem essa fórmula molecular, tá? C6H6. Outros exemplos que nós temos de compostos aromáticos, ó. Nós temos aqui, ó, o tolueno. Tudo bem, pessoal? Como seria o nome dele, ó? Aqui, né, o radical metil, ó, sim ou não? Então, ele é o metilbenzeno, né? Aqui, ó, o benzeno que acabamos de ver. Pronto, metilbenzeno, mas ele tem um nome chamado de tolueno, tá? Então, esse nome também, nome usual, ele precisa ser, esse precisa ser decorado. Por quê? Só você lembrar, por exemplo, do TNT, que é o trinitrotolueno, porque ele vem esse composto aí, ó, tolueno, tá bom? Bacana. Só que aqui, no caso, o TNT ele tem um grupo nitro, tem 3 grupos nitro NO2, tá? E aqui. Tem 3 grupos nessas 3 posições, só que eu não vou fazer agora. Só para vocês lembrarem. Então, de vez em quando eu vou lembrar algumas situações para facilitar na hora de você decorar, tá bom? Na química a gente tem que decorar, infelizmente. Outro aqui, ó, naftaleno. Essa aqui me lembra muito a naftalina. Exatamente, essa substância que a gente coloca, né, como repelente de insetos, né? Esse composto, naftaleno. Esse que tem 3, ó, é o antraceno, desse formato aqui, ó. Diferentemente, que nós temos tipo uma conformaçãozinha, uma torção, né? Vai ser aqui, ó, o fenantreno. Bacana? Mas o principal seria o antraceno para você decorar. Aqui nós temos o etilbenzeno, ó, etil, radical etil, sim ou não, pessoal? Tem 2 carbonos. Etilbenzeno. Tranquilo? O nome dele é bem tranquilo aqui. Ó, esse daqui seria qual? Vinil, esse radical. Lembra que eu falei lá naquela parte da tabela? Eu falei, pessoal, decore esse aqui, é o vinil radical, que tem dupla ligação. Vinil. Então, ele é o vinilbenzeno. Vinilbenzeno, o nome oficial dele. Mas ele tem um nome também usual, chamado de estireno. Tá? Estireno. E esse carinha aí, ele pode formar um polímero, chamado de poliestireno, que vai formar, né, o isopor, né, aqueles materiais, né, como isopor, tá bom? Aqueles polímeros. Bacana. Temos tempo ainda. Vamos lá. Então, poliestireno, se você tiver no celular, conseguir bater um print, né, depois dar uma lida. Sempre a gente, às vezes numa prova, vê uma palavrinha feia dessa, daí você fica já pensando que é difícil, mas é bacana. Pessoal, aqui, quando tiver um benzeno já substituído,
né? Tem um determinado radical, ele vai ter umas localizações com um nome já específico, ó. Se for a posição 1 e 2, se for a posição 1 e 2, o nome dessa posição, ao invés de você colocar 1,2, você só vai colocar orto. Orto. Se você tiver a posição 1 e 3, você só vai colocar a palavrinha meta. Em vez de você colocar a posição 1 e 3, vai colocar apenas meta. E se estiver na posição 1 e 4, vai ser na posição para. Do outro lado é a mesma coisa. Ah, professor, mas aqui não é 5 e 6? Não. Porque se for do outro lado, você vai contar no sentido anti-horário. Vai ser a mesma posição. Beleza, pessoal? Então, por isso que fica aqui orto e meta. Porque se você contar aqui, ó, vai ficar 1 e 2 e aqui 1 e 3. Não são outras posições. Só que você vai contar agora no outro sentido. Bacana? Aqui, os grupos aromáticos também, nós temos grupos arilas, que nós chamamos. Então, aqui nós temos, ó, o fenil, que a valência livre está aqui no carbono do anel aromático, né? E nós temos o benzil. É como se fosse o metilbenzeno, mas a valência livre, ele está aqui, ó, no próprio carbono aqui do metil, tá bom? Então, esse é chamado de benzil. Então, são dois grupos arila, né? De vez em quando aparece, né, o fenil também anexado à cadeia principal também. Bom, toda essa revisão a gente vai agora fazer umas 3 ou 4 questões do Enem. Eu creio que toda essa base, né, é importante saber dar o nome das moléculas, porque na química orgânica, no Enem, de vez em quando aparece uma reação orgânica, aparece alguma coisa e quer que você dê o nome. Então, você não pode perder uma questão por não saber o nome. E é legal. Só tem que lembrar daquelas regrinhas, tá, pessoal? Então, vamos ver aqui. Essa questão. O 2-BHA é um fenol, olha, tá? Usado como antioxidante para retardar a rancificação em alimentos e cosméticos que contêm ácidos graxos insaturados, né? Ó, ácidos graxos insaturados. São insaturados, vai ter o quê? Insaturações, ligação dupla, né? Ligação dupla ou tripla, né? Aromática, esse composto caracteriza-se por apresentar cadeia carbônica isso, né? São orto, na posição orto. E, ó, eu acabei de falar para vocês, ó, posição orto. Daqui a pouco eu vou revisar aqui novamente. E o grupo metóxido, olha, metóxido. Daqui a pouco eu falo dele que esse daqui é novo. Na posição para, olha, na posição para. A fórmula estrutural do fenol descrito é, bom, primeira coisa, o que é o fenol? É uma função orgânica, tudo bem? Assim como o álcool, o enol, existe o fenol. Eu também citei, olha, a linha ficou meio feia aqui, tá? Deixa eu fazer aqui melhor. Aqui, o fenol é composto aromático, em que você vai ter o grupo hidroxila, OH, ligado diretamente ao anel benzênico. Tudo bem? É um composto aromático. Esse é o fenol. É o grupo orgânico, função fenol. Beleza? O terquibutil é aquele carinha, não vou colocar o carbono, tá bom, pessoal? Aliás, não vou colocar o hidrogênio. Você sabe que o hidrogênio está subentendido aí, tá bom? Só para ganhar tempo, e também meu dedo está muito duro aqui, esse sensor está bem sensível aqui, o sensor é novo aqui, meu note, eu não estou adaptado. Então, aqui nós temos, esse é o terquibutil que eu falei naquela revisão. Quem está assistindo no YouTube, pode voltar lá agora. Eu sei que você está voltando aí no YouTube, né? Tá vendo? O senhor falou isso, eu patetei. Mas você está vendo aqui, é o terquibutil. Esse daqui. E acabamos de ver a posição orto e para, no caso, né? Acabamos de ver. Então, nós temos aqui, ó, 1 e 2 é a posição orto. 1 e 4 é a posição para. Ah, e quem é o metóxi? Metóxi, pessoal, é um radical que é o oxigênio, é derivado do metóxi, teria 2 carbonos com oxigênio, tá bom? Então, vamos fazer essa questão rapidola. Então, tem que ser um composto aromático, não é isso? Então, é o fenol, perdão, o fenol,
Todos são fenol, não é isso? Aliás, tcharam, esse daqui não é fenol. Porque, ó, esse composto não é aromático, pessoal. Tá vendo aqui? Ó, não tem 3 duplas alternadas. Ei, não tem isso daqui, ó. Não tem. Então, ele não é aromático. Já posso eliminar ele, correto? Ele tem que ter, ó, o terc-butil na posição orto. Cadê o terc-butil aí? Bom, aqui está na forma condensada, né, pessoal? Então, aqui, ó, esse é o terc-butil, por exemplo, ó. Nós temos aqui, ó, um carbono no meio, e esses 3 que estão na ponta são CH3, como eu não falei para você, eu falei porque eu não ia colocar o hidrogênio, né? São CH3. Então, nós temos 3 CH3. Então, ele está colocando aí nessa questão na forma condensada. Muito cuidado, hein? Está na forma condensada. Então, ele está representando dessa forma. Então, esse é o terc-butil. Tudo bem, pessoal? Ficou claro isso? Na posição orto, né? Então, aqui também nós temos o orto. O terc-butil, né? Então, tá errado. Isso daqui eu nem sei o que é, então tá na posição, tá errado também. Tá? Então, aqui, ó, ele tem que ter o grupo metóxi na posição para. Tá? Então, aqui vem aqui a letra C. Isso daqui, ó, não é um metóxido. Daqui nós temos um álcool, né? Ó, OH. Nós temos aqui um OH, que é o álcool. Então, tá errado essa letra. Realmente, só é a letra E mesmo. Nossa resposta é a letra E, que aqui ó, nós temos o grupo ó, metóxi, que é um carbono e o oxigênio fazendo a ligação. Tá bem aqui, ó, o grupo metóxi. Tudo bem, pessoal? Então, vocês viram que eu realizei várias coisas, às vezes só para resolver uma questão, né? Mas, claro, é a base para você entender a nomenclatura, entender essa classificação que precisa, né, da química orgânica. Vamos avançar aqui. Hidrocarbonetos podem ser obtidos em laboratório por descarboxilação oxidativa anódica. Eita. Processo conhecido como eletrossíntese de Kolbe. Essa reação é utilizada na síntese de hidrocarbonetos diversos a partir de óleos vegetais, os quais podem ser empregados como fontes alternativas de energia, em substituição aos hidrocarbonetos fósseis. O esquema ilustra simplificadamente esse processo. Nós temos aqui, então, esse composto, vai fazer uma eletrólise e vai gerar isso daqui, ó. Um composto orgânico e mais CO2. Pessoal, esse tipo de questão, ele vai dar aqui um padrão para vocês. Você tem que entender esse padrão e na pergunta ele vai fazer, ó, se eu utilizar tal composto, o que é que vai gerar? É isso que ele está fazendo. Então, ele está dando um exemplo e depois quer que você aplique agora com outro composto. Ele quer, com base nesse processo, o hidrocarboneto produzido na eletrólise do ácido 3,3-dimetilbutanóico é... Então, você tem que primeiramente entender esse processo. Ó, aqui nós temos 2 moléculas desse ácido carboxílico. Tudo bem? Ele vai gerar esse composto aqui, ó, que é justamente, daqui a pouco a gente vai ter que descobrir qual é o composto que vai ser formado. Observe que ele tem aqui, ó, 2 carbonos. Aqui, ó. Observe que aqui nós temos, como nós temos 2 moléculas, 2 mols, né? 2 mols de moléculas sendo utilizados aí. Então, se ele tem 2 carbonos, no final, ele está apresentando aqui, ó, 1, 2, 3, 4. É o dobro. Sim ou não, pessoal? Exatamente. Olha o que está acontecendo aí, ó. Eu vou desenhar a molécula lá. Você tem que primeiramente entender para depois fazer a questão. Essa função aqui, pessoal, esse grupo aqui, o grupo carboxila, é um grupo chamado de ácido carboxílico. Toda vez que está na ponta, COOH, tá? Que é o carbonila junto com a hidroxila. É uma função chamada de ácido carboxílico. Então, esse carinha, esses 2 carbonos que estão aqui na ponta, ele vai formar quem? O CO2. Esse, com 2 oxigênio aqui, ó, vai produzir o CO2. Por que eu tenho 2? Porque vem da outra molécula. Como aqui nós temos 2 moléculas, ó, tá, o outro CO2 vai vir da outra molécula. Então, esse carbono aqui... Eu vou desenhar outra molécula. Eu vou desenhar outra molécula para entender melhor. Então, aqui nós temos a outra molécula. Então, aqui vai liberar o outro CO2. Então, esses carbonos vão se unir.
Ó, nós temos, então, 1, 2, 3, 4. Então, esses dois carbonos que ficaram livres vão se unir, produzindo esse composto, como do exemplo que ele deu. Então, sabendo o que vai acontecer, bora pegar agora o composto que ele está falando aí, ó. É o ácido 3,3-dimetilbutanóico. Você já estudou comigo a nomenclatura, ó. But, nós temos 4 carbonos. Então, vem aqui comigo, ó. 1, 2, 3, 4. But, né? Butanóico. Ligação an é ligação simples. Óico, como eu falei para vocês, é um ácido carboxílico, tá? Então, quer dizer que aqui na ponta nós temos a carboxila. Mas não se preocupe que na próxima aula, se Deus quiser, vamos trabalhar as funções orgânicas, partir pesado para isso. Bacana? Então, como eu falei para vocês, a prioridade de numeração tem que partir da função orgânica, a prioridade. Depois é a insaturação, por último é a ramificação. Então, no carbono 3, nós temos dimetil, ou seja, 2-metil. Aqui no carbono 3, né? Então vai ter, ó, um carbono para cima, e aqui para baixo, um carbono para baixo. Beleza, pessoal? Bacana? Esse é o composto. Eu não coloquei os hidrogênios, tá bacana? Então, olha o que vai acontecer. A gente já aprendeu lá em cima o que acontece. Esse carinha aqui, ó, vai liberar o CO2, e essa parte que ficou vai se unir com a outra molécula, porque lembrando que eu vou ter que ter 2 moléculas. Você tem que seguir o padrão do exemplo que ele deu. Não vai esquecer disso. Então, vai ficar como aqui, ó. Essa seria a primeira molécula. Eu já vi aqui em cima. Eu vou colocar mais para cá para o lado, porque ele ficou para baixo. E aqui, ó, vai se unir com a outra molécula. Perdão, coloquei hidrogênio, que é carbono, tá? Com a outra molécula aqui, ó. Pronto. Esse é o composto formado aí. E como agora tem que dar o quê? O nome para ele. Você já sabe, a gente aprendeu, treinou bacana isso daí. Então, nós temos que fazer primeiramente o quê? A cadeia principal é a maior sequência possível de carbonos e temos que numerar. Nesse caso, tanto faz a ordem, né? Então, eu vou chamar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tudo bem? Então, ó, nós temos 4 radicais metil. Então, nós temos na posição 2 na segunda posição e 2 na quinta posição. Então, vai ficar 2, 2, 5, 5. Tetrametil, porque são 4, né? Tetrametil hexano. Então, aí, letra B, né? Não, letra B não. 2, 2, 5, 5. Tetrametil hexano, letra C. Tá vendo, pessoal? Acho que ficou claro, ficou fácil essa nomenclatura, porque a gente já exercitou anteriormente, né? Fez bastante exemplos. Tá bom? Deixa eu ver se ainda tem mais uma. Tem mais uma. Bora para a gente terminar aqui. Tensoativos são compostos orgânicos que possuem comportamento anfifílico, isto é, possuem 2 regiões, uma hidrofóbica e outra hidrofílica. O principal tensoativo aniônico sintético surgiu na década de 40 e teve grande aceitação no mercado de detergentes em razão do melhor desempenho comparado ao do sabão. No entanto, o uso deste produto provocou grandes problemas ambientais, dentre eles a resistência à degradação biológica, por causa dos diversos carbonos terciários na cadeia que compõem. Epa, bora, deixa eu logo marcar isso aqui, ó. Carbonos terciários na cadeia. Na porção hidrofóbica. O que é hidrofóbica? Que não tem afinidade com a água. Tudo bem, pessoal? Desse tensoativo aniônico, olha. Quer dizer que no caráter polar da molécula, porque o sabão vai ser isso, ele tem uma parte hidrofóbica, né, que não tem afinidade com a água, que vai ter afinidade com a sujeira, com a gordura, e tem uma parte polar, uma parte hidrofílica, né, que vai ter afinidade com a água. Tem uma parte polar. Só que essa parte polar, ela tem que ser o quê? Aniônica, tem que ter o quê? Carga negativa. Aqui o ânion, né, que tem carga negativa. Cátion tem carga positiva, lembrem disso. As ramificações na cadeia dificultam a sua degradação, levando à resistência no meio ambiente por longos períodos. Isso levou à sua substituição na maioria dos países por tensoativos biodegradáveis, ou seja, em cadeias alquílicas, né, lineares.
Qual a fórmula estrutural do tensoativo persistente no ambiente mencionado abaixo, né? Então, nós podemos eliminar logo, deixa eu ver aqui, ó, ele tem que ser uma hidrofóbica, né? A parte apolar. Pessoal, na química orgânica, né? Quando eu falo assim, parte apolar, hidrofóbica, geralmente são hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos, né? É apolar, tudo bem? Tem que ter carbonos terciários, tá? E tem que ser o tensoativo aniônico, tudo bem? Então, ó, nós podemos desconsiderar aqui, ó, a letra D, não tem nenhum carbono terciário, né? Letra C também, ó, não tem nenhum carbono terciário aqui. Tem aqui a letra E, tem carbono terciário sim, né, pessoal? Esse carbono aqui, ó, é terciário. O que é carbono terciário mesmo? Três carbonos. Tá lá na letra de aula 1, ligada a 3, então posso também descartar aí a letra A, né? Então ficou entre a B e a E. Só que a B, nós temos aqui uma carga positiva aqui, ó, no nitrogênio. Como ele falou que é aniônico, tá errado aqui a letra E, melhor dizendo, né? Tá errado a letra E. Então ficamos com a letra B com a nossa resposta. Nós temos carbono terciário aqui, ó, tudo carbono terciário, e aqui na parte, né, hidrofílica, ele, no tensoativo, né, que vai ter interação com a água, e tem carga negativa, né, que no ácido sulfônico, né, é derivado do ácido sulfônico aqui na realidade, tem carga negativa aqui. Então essa questão é letra B, tá bom, pessoal? Então, né, lá do início que eu comecei revisando a questão de carbono terciário e tal, para vocês verem que pode ser abordado uma questão, um assunto meio fácil, né, mas em vários outros aspectos da química orgânica. Por isso que é bom a gente ter essa base. Bom, quero agradecer aí, desculpe por ter passado um pouquinho do horário, tá? Ufa, conseguimos.